Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um episódio do JL Podcast, uma produção da agência JL do Grupo Difusora. Muito feliz em ter você por aqui e também muito feliz com os nossos patrocinadores, nossos parceiros. Olha essa biju aqui, gente, o brilho que eu tô, Bazar da Modinha. Procure o Alisson, centro da cidade, tá? A gente vai deixar todas as informações no nosso Instagram. Agradecer também Nayara, que produziu o cabelo, a maquiagem, tratamento VIP. Obrigada de coração, viu? Vocês são fantásticos. E você também é fantástico por estar aqui. E para não perder nenhum episódio, toda quarta-feira às 15 horas, aperte o sininho, né, da nossa notificação no nosso canal Difusora Três Lagoas. Quer saber o que acontece nos bastidores? Quem são os nossos convidados? Né? Tudo que rola aqui no nosso JL Podcast, segue o nosso perfil do Instagram, Estúdio JL Podcast. Curta, compartilhe, comente, mande direct, tá? Muito feliz, obrigada. Eu sou Soninha Jurado e, né, vou aqui bater um papo, gente, maravilhoso. Vamos aprender uma coisa muito importante hoje, que é trabalhar com as emoções, com o comportamento, trabalhar aqui com o nosso cérebro. Eu vou falar de uma empresa maravilhosa, tem uma pessoa espetacular aqui, Iliene Queiroz. Ela é diretora, né, da empresa Neurosafety e também administradora de empresa e treinadora. E é show de bola. Vamos bater um papo com ela. Boa tarde, Boa Eliene. tarde, Soninha. Tudo bem? Boa tarde, seja Obrigada. Muito bem-vinda. obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, acho que temos que aprender tanto com você, né? Estamos aqui numa era muito importante que a gente tem que trabalhar comportamento e emoções. E eu Ah. quero saber exatamente o que a Neurosafety faz, né? Qual é o propósito, o que que vocês trabalham na empresa. Bom, a Neurosafety hoje ela é do Grupo Qualities, né? O Grupo Qualities existe há uma década aqui em Três Lagoas. Nós nascemos com a industrialização e o meio da celulose. Então, com a vinda dessas grandes indústrias, a gente conseguiu prestar um tipo de serviço. Então, a gente começou a atuar no segmento de segurança do trabalho. Então, a gente fazia os treinamentos obrigatórios, que são as NRs, né? São as Sim. normas regulamentadoras. Todo colaborador, ao entrar dentro de uma empresa, ele precisa, além de fazer todos os exames admissionais, ele também precisa fazer alguns treinamentos pertinentes à função que ele vai desempenhar dentro de um mega projeto como esses de celulose, que a gente já vem acompanhando aí há mais de, quase 2 décadas em Três Lagoas, na nossa região. E aí nós entramos com o trabalho normativo, trabalhando os treinamentos para as NR35, NR33. Só que, o que aconteceu no meio do caminho? Sim. A gente entendeu que 90% dos acidentes de trabalho, eles aconteciam, porque quando você dá um treinamento, é justamente para a prevenção de acidentes de trabalho. Isso. Só que 90% era comportamento. Meu Deus. Não era pela falta de instrução, pela falta de uma utilização de um EPI, e simplesmente por comportamento. E comportamento nada mais é que a Atitude. expressão de tudo que nós temos aqui dentro. Exato. As minhas crenças, a maneira como eu fui educada. Então, essa bagunça que está aqui dentro é que gera o meu comportamento. Sim. Então, de nada adianta. Os treinamentos de antigamente, né? Eu digo, em 2004, 2005, eles eram muito treinamentos motivacionais. Sim. Que trabalhavam o comportamento motivacional do indivíduo. E aí, quando a gente foi entender que esse comportamento nada mais era que só a resposta de tudo que está aqui dentro, ainda mais depois de uma pandemia, né? Que foi onde tudo, realmente, qualquer resquício de saúde emocional foi para o beleléu. Então, a gente começou a trabalhar as questões emocionais primeiro para gerar mudança de comportamento. Foi aí que nasceu o conceito Neurosafety, que era um conceito onde a gente desenvolveu um tema que se chama segurança emocional. Esse tema segurança emocional é um tema onde a gente começou a aplicar nos primeiros 40 minutos de todos os nossos treinamentos. Então, a gente falava, é um tripé, Sim. autoconhecimento, gestão das emoções e autorresponsabilidade. Diante disso, esse tema começou
dentro do trabalho de segurança do trabalho. Uhum. Só que a gente entendeu que ele era muito maior. E aí ele saiu da área de segurança do trabalho. Isso se perpetua para qualquer ser humano. Exatamente. Então, hoje, a nossa bandeira é a segurança emocional e não estamos mais somente na área de segurança do trabalho. Ele já desenvolvemos um trabalho para liderança que se chama Neurolíder, que hoje é o nosso carro-chefe. É um nome bonito, Neurolíder. É lindo, né? Quem é um neurolíder e o que se espera do neurolíder? Como se faz um neurolíder? Ai, meu Deus. É muita pergunta, né? Não, e é muita pergunta e é muito profundo, É verdade. né? Hoje, nós estruturamos um trabalho de neurolíder em duas vertentes. Sim. Um trabalho pontual, que leva uma carga horária de 16 horas, onde eu trabalho esse indivíduo e tudo que compõe ele. Uhum. E depois eu entro com algumas habilidades técnicas. Perfeito. Que hoje é comunicação, feedback, perfil comportamental. Então, isso são competências que a cadeira de líder requer. Posso pegar um gancho? Você Claro. falou perfil comportamental. Por exemplo, para ser um neurolíder tem que ter um bom Instagram, tem que ser uma coisa ali bacana. Olha-se isso também? Na verdade, assim, é mais a gestão interna desse Sim. indivíduo, né? O Instagram hoje, ele realmente ele pode ser um divisor de águas e realmente um bom vendedor, né, da imagem de uma pessoa. Mas na gestão desse líder, no dia a dia com os liderados, eu diria que é muito mais amplo. Perfeito. Né? Perfeito. É esse líder em casa, esse líder com os filhos, esse líder na vida dele, esse líder nas finanças e esse líder com os liderados lá dentro. Então, é muito amplo. Você diz que precisa ter uma boa comunicação para ser um neurolíder. Com certeza. O que mais precisa para ser um bom neurolíder? Para ser um neurolíder, gestão das emoções, Sim. né? Ninguém Não lidera pode ser... ninguém lidera ninguém se não aprender a se liderar. Verdade. Né? Então, tudo que bate em mim, eu não consigo me organizar ali naquele momento e eu jogo aquilo para fora da maneira que veio para mim, eu não estou fazendo gestão das minhas emoções. É verdade. E de que forma que eu me comunico? A forma que eu me comunico com a Soninha não é a mesma forma que eu tenho que me comunicar com o João. Eu preciso entender qual é o canal de comunicação que eu preciso estabelecer com aquele liderado para se fazer entendido. Sim. Então, essa é a preocupação de um líder, não simplesmente me comunicar. Não existe Passar isso. uma tarefa, um desafio, cumpra, não é bem isso, Eu né? preciso entender de pessoas. Sim. Preciso não entender. É fácil ser um neurolíder. Eu amo pessoas, né? Sim. Eu amo pessoas. Então, eu acho que é uma trajetória, é uma jornada. Sim. Primeiro tem que entender de você. Perfeito. Primeiro você tem que entender de você. Entendendo de você, você começa a entender o outro. Então, eu diria que o maior Você diz que é importante ter uma boa comunicação, gestão interna das emoções. Isso. E também quando você passa uma tarefa, um desafio para um colaborador, o feedback. Então, a ideia é você chamá-lo e falar, olha, eu gostei disso aqui, ficou ótimo. Ou, olha, nós precisamos ajustar isso. É isso que faz ser um neurolíder? Sim. Feedback é um assunto que é trabalhado, né? Sim. Porque é uma forma de comunicação. Então, hoje existem várias ferramentas, várias metodologias para que você dê realmente um bom feedback, né? Um feedback que seja realmente preventivo, né? E que seja também eficaz, né? Qual que é o objetivo daquele feedback. Então, realmente... Tem gente que já nasce um neurolíder ou um neurolíder precisa ser construído paulatinamente, degrau por degrau? Eu acredito que qualquer indivíduo, ele precisa ser construído. Sim. Nós estamos aqui, né, num processo evolutivo. Então, o neurolíder, ele vai entender dele, e vai entender de pessoas. Sim. Então, é um processo evolutivo. É um processo que ele precisa evoluir, né? Senão, E as empresas... talvez não estaríamos aqui nesse plano. Sim. E as empresas valorizam, têm uma boa gratificação para quem é um neurolíder?
Olha, existe uma mudança hoje, eu acho que um dos maiores desafios hoje, para falarmos de liderança, Sim. um dos maiores desafios hoje é você trazer esse líder que é técnico, que já foi tão capacitado tecnicamente para ser um Sim. líder, e trazê-lo para o âmbito emocional. Perfeito. Então, por isso que nós temos hoje um trabalho que se chama Trilha, né? Que é o Neurolíder A Trilha, onde a gente fala de educação emocional. Nós nunca fomos educados a termos uma gestão emocional. Desde Verdade. criança. Nosso pai e nossa mãe não ensinam, só falam, não chora. Não chora, Né? menina! Ainda vai lá e toma um tapão. Né? Poxa, e aí, né? Então, a criança, por exemplo, ela chora e talvez a mãe ou o pai, não porque não querem, sim, porque também não foram ensinados, mas ela não vai entender qual o sentimento que aquela criança está tendo por conta do choro, né? Tanto é que depois... Hoje não, hoje já existem vários livros, várias pessoas bandeirando esse movimento, esse assunto, né? Sim. Então, hoje já existe, né? Essa preocupação com o sentimento de uma criança. Antigamente não tinha isso. Verdade. Né? Então, hoje, a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Então, eu diria, sim, que o nosso maior desafio é realmente preparar esse líder para que ele caminhe, transite nesse caminho emocional. Né? Que ele carregue, sim, ele tem que ter essa habilidade técnica, ele tem que estudar, ele precisa ler livros, ele precisa fazer treinamentos técnicos, usar ferramentas de gestão, porém, a gente precisa trabalhar essas questões emocionais. Por isso que a gente desenvolveu esse Neurolíder A Trilha, que são 6 encontros, e a gente transita nesse percurso, nessa jornada, para que ele fique mais maduro emocionalmente ao lidar com tantas pessoas. Vocês idealizaram esse método? Sim, a gente idealizou desde quando a gente implementou o conceito Neurosafety na área de segurança. Sim. Ali já foi o nosso laboratório, né? Que maravilha. Ali já foi o nosso laboratório para tentar implementar. Não, volta, vamos ver como é que ficou. Não, volta. Ah, não tá legal, não foi legal, não é isso. Então, aí começa a se rodar o PDCA ali para ver, né, como é que tá sendo tudo. E aí, hoje, é idealizado, né? Tanto o Neurolíder com 16 horas, quanto também tudo que a gente desenvolve hoje. Hoje eu tenho algumas coisas que são de prateleira, Sim. mas tudo é moldável. Tudo eu entro e mostro para o meu cliente esse Neurolíder A Trilha. O último que eu fechei agora com o cliente eram 6 encontros. E eu abri, ele fez a fusão com os pilares da empresa e viraram 10 encontros. Olha, que maravilha. Então, eu vou trazer... a gente fez a fusão e esse trabalho vai virar corporativo, né, em âmbito nacional. Então, nada é pronto. Ele pode me trazer as demandas. Eu sempre vou buscar ter esse olhar para as questões emocionais. Por quê? Soninha, vamos lá. Você sabe o que você tem que fazer. Sim. Só que mesmo assim, às vezes, você não consegue fazer. Então, é o emocional te travando. Sim. Faltou a comunicação, faltou... São as questões emocionais. Saber o que eu tenho que fazer, eu sei. Agora, por que eu não estou conseguindo fazer? O que me falta? Que competência que está me faltando dessa gestão? Então, é isso que... quando o cliente me traz, olha, a gente vai fazer um trabalho agora para um grupo de imobiliárias, né? Para o setor imobiliário. E ele está com uma situação muito complicada. Ele está com um grupo que tá estacionado. Eles não conseguem ir para cima vender. E aí eu falo, tá, mas por quê? Aí aonde eu busco sempre o olhar para o emocional. Sim. O que está acontecendo? Então, a gente vai ali, a gente começa a dar um... Né, Geralmente, quando a pessoa está, assim, desmotivada, exatamente o que está travando ela? Porque, às vezes, é um pouco da vida pessoal que leva para o trabalho. Como que você detecta isso? Olha, tem algumas funções que ela já requer algumas competências. Sim. O líder, ele requer uma competência. A gente costuma falar cadeiras, né? Quando você é uma mulher que é recém-casada, você sentou na cadeira de esposa. Sim. Essa cadeira requer algumas competências que você não tinha antes,
enquanto menina. Ou você vai ter que ter uma funcionária, porque passar um bife, lavar, Mas passar, vai ter que né? saber mandar. Vai ter que saber. Vai ter que saber fazer. Pode não gostar de fazer, mas vai ter que saber fazer para poder delegar, né? Então, exatamente. Aí, delegar é uma competência que você vai ter que aprender. Você Sim. não delegava nada ainda antes, Aham. agora você vai ter que delegar. Então, é uma competência. Sim. Então, toda cadeira, toda função e toda profissão, automaticamente a gente já sabe quais competências emocionais que ela tem que ter. As mínimas, né? Exato. Um líder, ele tem que ter uma boa comunicação, é uma competência, Sim. né? E, por exemplo, um vendedor. Eu sou da área comercial, sou diretora comercial do grupo. Uhum. Então, tem dia, por exemplo, que eu não estou bem. E eu não estando bem, bate diretamente na competência que eu tenho que ter, que é estar bem para poder ir atrás de clientes e estar, né, sempre de bem com a vida, né? Afinal, vendas não é uma coisa tão simples. Não é uma Para coisa você tão vender, simples. vocês têm que estar bem, estar em sintonia com o universo, com você, Exatamente. né? É tanta competência. Então, a gente automaticamente já sabe mais ou menos o que requer. Sim. Né? Por exemplo, a cadeira do merecimento, por exemplo. Se a pessoa não tem esse senso de merecimento, ela não consegue deslanchar em vendas. Uhum. É muito difícil. Sim. Né? Ela tem aquela que a gente costuma dizer de pobreza interna, alguma coisa que trava ela. Perfeito. Então, a gente já sabe o que a gente precisa trabalhar, entendeu? Uhum. Agora, num trabalho um pouco... existe hoje caminhos, por exemplo, o coaching é um trabalho muito bacana, que a pessoa pode, né, ir lá buscar esse trabalho para desenvolver certas competências pessoais. Aí ela vai trabalhar tudo isso. Num trabalho igual o nosso, que é em grupo, a gente trabalha as competências da função e não entra tanto em vida pessoal. Mas ainda assim, a gente trabalha o indivíduo. E trabalhar o indivíduo, porque... reflete em todos os setores. Reflete em todos os setores. E essa composição, essa bagunça interna que eu coloco para fora. Se aqui tiver muito bagunçado, é isso que eu vou expor. Perfeito. Então, a gente precisa dar uma organizada aqui dentro, né? Para que eu possa, pelo menos, ter um norte, ter entendimento, trazer luz a todo esse sentimento que, às vezes, está muito emaranhado, para que eu possa me organizar, para que, daqui para frente, eu consiga a minha bagunça ser menor, né? Quando vocês dão um curso de neurolíder, vocês pegam só as lideranças da empresa ou todos fazem esse curso? Então, o neurolíder, para as empresas, ele acaba entrando como o nome neurolíder, até porque a gente trabalha que líder todos temos que ser. Sim, né? sim. Líder da própria vida. Líder da própria vida, começar por aí. Você é líder na sua casa, você é líder na sua comunidade. Sim. Então, a liderança, se você é pai e mãe, então você é muito líder. Claro. Né? Então, mas quando eu levo isso para o meio corporativo, sim. A gente já fez nas duas situações. Para cargos estratégicos que não tinha a nomenclatura de líder, mas era uma pessoa que eles acreditavam, que eles queriam que se comunicasse melhor, entendeu? Aí, eles fizeram o neurolíder. Sim. E a gente tem também esse treinamento, ele é aberto, por exemplo, para empresários, para as pessoas, né, que querem se desenvolver, né? Então, assim, ele tem o nome neurolíder, mas, eu preciso ter uma função de liderança dentro da organização onde eu trabalho? Não necessariamente, né? Por isso que eu estou te dizendo que, na verdade, líder todos nós somos. Sim. Tem ferramentas específicas para isso, né? A melhor coisa é você ter um líder e quando você solicita algo, a pessoa faz motivada, não reclama daquilo. Porque deve ter a forma certa, as palavras-chave para uma mente tocar outra mente. Com certeza. Né? E como que o neurolíder, ele passa para quem ali, vamos dizer, são subordinados dele? Como que isso é feito? Quais são as estratégias? Nós temos uma dinâmica que é uma dinâmica de perfis comportamentais, né? Onde eu entendo como eu funciono, Sim. né? A gente usa uma ferramenta chamada DISC, e essa ferramenta, ela vai mapear o meu perfil. Mapeando o meu perfil, a gente tem uma dinâmica lá no treinamento mesmo, onde eu vou tentar entender, onde eu vou montar os perfis da minha equipe. Sim. Que compõem a minha equipe. Então, eu tenho que ter entendimento que, se ele é um determinado perfil, eu preciso adequar a minha comunicação. Eu tenho um certo entendimento que ou ele é
ele entende de uma certa forma. Então, a minha comunicação ela tem que ser mais assertiva, mais direcionada, né? Então, assim, de acordo com cada perfil, é a maneira como eu levo as tarefas para ele e como eu cobro. Então, essa parte, realmente, de como ele sai dali, né? Tanto no primeiro dia, que é o lidere-se, que a gente chama, né? Que é onde eu vou trabalhar esse indivíduo, né? Sim. E no segundo dia, onde eu trago as competências técnicas para essa cadeira de líder, né? Que é a comunicação, feedback, entender que tem várias pessoas que estão ao meu redor que pensam diferente de mim, tá tudo bem, eu preciso aprender, tirar o que é melhor de cada um. Sim. O maior papel de um líder realmente é você motivar essas pessoas e você extrair da sua equipe o melhor de cada um. Você não precisa mudar ninguém. Você precisa extrair o que é melhor de cada um. E às vezes a mudança de funções dentro de uma empresa, porque às vezes a pessoa tem mais competência para essa função A do que para B, e para você trabalhar em equipe, né? Porque a equipe tem um pró em comum, algo em comum. A gente deve trabalhar em equipe, né? E por isso precisa desse neurolíder com essa equipe motivada. Às vezes há essa detecção, fala assim, bom, você atua melhor nisso aqui, então a gente sugere uma mudança de função. Exatamente. Quando você traz esse entendimento para o líder, no caso para o neurolíder, você traz esse entendimento que existem pessoas com competências distintas dentro da sua equipe, você consegue direcionar melhor. Sim. Né? Se eu tenho uma pessoa que ela é mais... ela tem um olhar diferente, ela não se comunica tão bem, eu não vou colocar ela num setor de atendimento. Eu vou colocar ela, vou destinar ela para uma outra função, onde eu consigo aproveitá-la melhor. Então, isso é um papel do líder. Sim. Né? Esse redirecionamento. Às vezes você vê essa sensibilidade, né? De você realmente... E às vezes é sensibilidade mesmo, porque às vezes você vê uma pessoa sofrendo ali naquela função, entendeu? E você não consegue ter essa proximidade, né? De ter esse entendimento, olha, né? Então, tudo esse tato, essa gestão do líder. E o que as empresas dão de feedback para vocês, de retorno sobre esse curso que vocês dão? Há mudanças em comportamento? O que né, a empresa diz, quem contrata o serviço de vocês? Olha, faz muito tempo que faz 20 anos que eu atuo na área de desenvolvimento pessoal. Sim. De desenvolvimento humano. E faz mais ou menos uns 6 anos, desde quando a gente implementou o Neurolíder, que a gente vem trabalhando com essas questões de educação emocional. Sim. E são muito profundas, são muito complexas. E a gente começou isso no ambiente corporativo. Sim. Que é mais difícil, né? Claro. Porque... quantificar tudo isso, né? Como é que eu levo isso? De repente, eu levo uma dinâmica de alto impacto emocional, uma pessoa vai chorar e eu choro aqui, meu colega de trabalho está ali do lado. Então, as dinâmicas que eu levo para um ambiente desse corporativo são dinâmicas que eu tenho uma margem de segurança ali para não expor a vulnerabilidade desses colaboradores, tá? Então, é tudo muito bem pensado nisso. Interessante. Né? Diferente de uma imersão que eu abro para o público. A pessoa vai lá e comprou o convite. Eu quero fazer, eu estou disposto a viver tudo isso, né? Quando é um ambiente corporativo, geralmente quem compra é a empresa. Então, o colaborador, ele vai... teoricamente, porque foi convidado. Sim. Foi convidado. Então, ele vai. Tanto é que, às vezes, ele não chega muito, muito feliz lá. E a gente tem um trabalho absurdo para deixar ele feliz. Resistência, às vezes. Meu Deus. Chega de cara emburrada. Mas, assim, a gente deixa um ambiente muito leve. Tem muita música, tem muito som, tem muita brincadeira. E quando é sábado e domingo, então, ai, meu Deus, nossa, que desafio é muito maior. É mesmo. Mas aí no final é tão bacana, porque no final aí a gente brinca, né? A gente faz um marco, né? Quem levanta a mão, quem que não queria vir, quem veio xingando pra cá. E um monte de gente levanta a mão. Sim. E aí, no final, eu pergunto novamente. Aí tem um monte de gente pedindo desculpa, tá? Olha, que interessante. Então, a gente gosta disso, porque no final, eles sentem que aquilo ali é uma entrega, é uma entrega de luz, é uma coisa muito sublime, entendeu? Então, assim, é muito além. Não é um treinamento técnico, é algo que vai muito além. Então, a gente tem, sim, muitos testemunhos de quem vivenciou
e da entrega e do próprio cliente também depois que ele fala. Porque eu costumo dizer que o neurolíder, ele não ele é vivido e sentido. Sim. Depois, é algo que você não consegue, às vezes, colocar em números. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? De colocar isso em números. Mas o que mudou? Qual que é o percentual de mudança? Uhum. Porque é muito profundo, Muito, muito. né? Mas, assim, a gente tem relatos, né? Do pessoal comentando. Ai, nossa, olha, no dia que eles voltaram do treinamento, na hora de passar o turno, eu já escutei. Isso é um líder comentando com a gente, né? Um Uhum. gestor comentando com a gente. Já escutei ele passando o turno e perguntando assim... Olha, ficou bom pra você desse jeito? Você entendeu o que eu passei? Olha, eu fiz isso por causa disso e disso e disso. Ele falou assim, eu nunca escutei Uhum. essa preocupação com o outro. Passar o turno era simplesmente apagar a luz, deixar papel lá e virar as costas e ir embora, entendeu? Mas isso Dane-se é um você. respeito, né? E a Exatamente. colaboração continua. Quando o outro entende que você está preocupado com ele, o feedback, a Efeito função, a cascata. tarefa É é efeito mais cascata, suave, é isso né? que eu falo, é um efeito cascata. Então, essa humanização, esse trabalho, esse olhar um pouquinho mais para dentro do ser humano, porque antigamente tinha aquele tabu, ai, da porta da empresa para dentro eu sou uma pessoa. Sim. Não é, né? Não é, infelizmente É. não é. Lógico, você precisa fazer a gestão das Sim. suas emoções. Isso é Sim. gestão das suas emoções, né? Então, né, não é que tudo lá de fora tem que te desequilibrar aqui dentro, não é isso. Mas a pessoa que você você vai carregar ela para qualquer lugar. A neuroliderança é coisa do tempo atual, né? Vamos dizer assim, é coisa Exato. do futuro, porque a gente vem de uma revolução industrial que tudo era mecanizado. Ó, Sim, faz isso aqui, tal protocolo, tchau, o próximo, né? Então era exato. tudo muito mecanizado e a gente esquece de olhar essa questão, né, das emoções, do comportamento, das crenças limitantes do ser humano. Então eu vejo isso o futuro, né? Sim, sim. Muito importante. E como começou a sua história com esse assunto, a neuroliderança? Eu sempre fui da área de desenvolvimento humano, né? Sim, Sempre gostei muito de trabalhar com... Sempre busquei muito esse desenvolvimento para mim. Então, sim. eu sempre estava, desde muito jovem, eu empreendo desde muito jovem e o meu primeiro empreendimento foi com seleção de pessoas. E, Uhum, automaticamente, para seleção de pessoas, já migrou para desenvolvimento. sim. Então, eu sempre sempre busquei muito. Então, desde da época de Daniel Godry, Dr. Larry Ribeiro. Então, eu sempre Uhum, estava em São Paulo fazendo curso e tal. E aí, eu acompanhei toda essa mudança, né? Desde dos treinamentos motivacionais, né? sim, Para hoje, um treinamento muito robusto, muito denso, que é trabalhar com as emoções. sim. Então, eu sempre acompanhei tudo isso. Quando a gente ficou, né, adquiriu a Quality e começou a trabalhar com os treinamentos obrigatórios, eu via que era muito do mesmo. Todas as empresas faziam a mesma coisa. E como eu sou da área de desenvolvimento humano, eu falei, gente, mas espera aí, se tem comportamento, se é comportamental, a gente precisa fazer alguma coisa. E Sim. quando começou pequenininho com a segurança emocional, e aí foi bem na pandemia. Eu fiquei impressionada, assim, com a sincronicidade das coisas, porque Sim. na pandemia, quando a gente implementou o conceito NeuroSafety, foi em Minas, na verdade, foi num projeto lá em Minas, né, na LD Celulose. A gente tinha dúvidas ainda se era para aquilo lá, se ia dar certo, se não ia. É Veio a uma invenção de pandemia. vocês mesmos. Vocês não se Exatamente. basearam em estudos, Não. nada. E vocês patentearam isso? Não está patenteado ainda. Na época, eu Sim, fiz algumas pesquisas no Brasil, não tinha nenhuma empresa que tinha sim. essa bandeira, que trabalhava exatamente Uhum. esse conceito, É uma né? coisa muito nova e é importante a gente estar aqui dialogando para que o nosso público entenda isso, né? Exatamente, É exatamente. muito moderno, é muito novo, é É, é, diferente. Na verdade, veio a pandemia, ela só chancelou Aham, realmente que a gente, se a gente tinha alguma dúvida que estava no caminho errado, quando veio a pandemia, a gente teve a certeza de que a gente estava no caminho certo. aham. Porque ali realmente houve uma explosão de pessoas que não aguentaram, né, a pressão, que realmente, nossa, tiveram um desequilíbrio emocional muito grande. E aí Sim. voltou. E aí nós voltamos às atividades. E lá em Minas a gente quase não parou. E a gente deu continuidade
com esse trabalho. E esse trabalho, a gente só percebeu que esse trabalho era muito maior do que a gente imaginava, né? Sim. Então, quando ele saiu, aí hoje, assim, é o propósito da nossa empresa, é o meu propósito de vida. Que Então, legal. assim, E como que a empresa de vocês está estruturada? Quais são os membros que compõem, né? Aonde hoje, ela está localizada? hoje a nossa empresa, a nossa sede é aqui em Três Lagoas, né? Nós Sim. temos 4 auditórios, fica ali na Filinto Miller, próximo à Padaria Quipão, fica na sede do Colégio X10, né? A gente tem uma parceria, então a Qualities fica ali dentro, os auditórios são do Colégio X10 também, né? Funciona esse colégio tem faculdades, né? Então a gente trabalha ali. Nós temos uma unidade que está sendo recém-inaugurada agora em Inocência para participar do projeto. Hoje, com a Qualities, é o 5º projeto de celulose que a gente Que participa. maravilha. O meu já é o 7º projeto. E lá a gente vai abrir um centro de treinamento para acompanhar toda a evolução da obra. Vai ser a primeira obra que a gente vai implementar o Neurolíder. Olha, que legal. Né? Já na construção. Tá na construção. Aí a gente Aham. entra com os treinamentos obrigatórios, trabalhando segurança emocional, que Sim. inclusive agora é obrigatório, né? NR1 obrigatório. Né? A gente teve uma alteração da norma agora. Que maravilha, gente. E aí, todos os treinamentos, a gente tem vários treinadores, Sim. né? Eu não faço... Eu fico com a parte do treinamento da parte sistêmica, né? Das dinâmicas de alto impacto emocional, eu que faço. E a ideologia do projeto também eu que monto. Mas nós temos o nosso coordenador, que é psicólogo, master coaching. Que legal. E aí, fora isso, a gente tem várias outras pessoas que a gente vai trazendo de acordo com as demandas, né? Sim, Então, com os temas específicos, exatamente, né? exatamente. Vocês fizeram um treinamento, né, que reuniu 8.000 colaboradores de uma grande empresa. Eu acho que isso poderia estar até no Guinness Book, né? Foi. Conta um pouquinho desse desafio que foi dar um treinamento ali de prevenção de acidentes CIPAT, né? Foi uma CIPAT no Projeto Cerrado, ali em Ribas do Rio Pardo, né? E a gente não sabia do feito até então. Sim. Depois que acabou, que eles divulgaram que foi a maior CIPAT do Brasil. Né? Então, foram 8.000 colaboradores que participaram da CIPAT, era rotativo. Então, o nosso projeto, qual que era acho que foi o primeiro grande projeto que a gente pegou. Sim. Então, a gente idealizou o projeto junto com a empresa, né? Desenhou todo o projeto, então, o tema, a comunicação visual, quem seriam os parceiros, quais seriam os temas das palestras. A gente trouxe teatro, trouxe vários palestrantes e também a gente trouxe um workshop também de várias empresas parceiras para fazer demonstração de equipamentos, de segurança. Então, ficou bem bacana o layout, né, de todo o projeto. E foi incrível, foi o primeiro grande projeto que a gente fez e foi maravilhoso. Ainda mais depois de ter ficado sabendo que foi a maior CIPAT do Brasil. Esses treinamentos, quando envolvem muitas pessoas, devem ter desafios, né? Quais as dificuldades que vocês encontram? O maior desafio é tirar as pessoas do posto de trabalho para colocar em treinamento. Sim. Né? Infelizmente, tem algumas empresas ainda que elas não entendem que treinamento é um investimento. Sim. Né? Que treinamento é um investimento. Aumenta a produtividade, eficiência, eficácia. Então, Henry Ford já dizia, né? Eu não sei o que é pior, se é você treinar o colaborador e ele ir embora, que o grande medo é treinar e ele ir embora, Verdade. Né? Ou você não treinar e ele ficar contigo. Então, quer dizer, eu não sei o que é pior. É uma faca de dois gumes. Exatamente. Então, assim, tirar essas... dentro, ainda mais num projeto desse, né, dessa envergadura, você tirar o colaborador da frente de trabalho para ele ir para fazer uma palestra, ou assistir uma palestra, ou participar de um treinamento desse, é um desafio muito grande, né? Tanto por parte da empresa, quanto por parte também dos funcionários, acredito, né? Porque ele só vai entender a importância ao final do curso, como você relatou da capacitação, São né? vários desafios, né, que você tem numa situação dessa, né? Sim. O primeiro desafio é você vender o treinamento. Porque às vezes o cliente está lá com aquela dor absurda e ele não compra a ideia porque acha que é um custo. Eu não posso gastar agora. É o melhor momento que eu posso gastar, agora eu não posso.
posso. Sim. Então, sempre tem esses desafios. E Uhum. depois, o desafio da entrega desse colaborador, né? Ele está ali com a Perfeito. gente, só que... Então, a gente precisa trazer várias dinâmicas para poder quebrar o gelo, para poder fazer se desligar do telefone. Então, assim, só aumenta os desafios. Mas Sim. Ô, Eliane, e o que você pensa para o futuro da sua empresa? Já que o tema é tão, né, vamos dizer, tão único, tão moderno, vou dizer até irreverente. É um tema necessário e diferente. O que você espera do futuro da Neurosafety? Ó, o NeuroLeader, ele é um produto novo, Sim. né? É um trabalho novo. Na composição que a gente hoje está implementando, é novo, né? Uhum. Que vem com essas dinâmicas de alto impacto emocional, mesmo em ambiente corporativo. Ele é muito novo ainda. Aí nós temos a trilha, que é o NeuroLeader A Trilha, que já tem um desdobramento de 6 encontros, que aí a gente trabalharia o ano inteiro, Sim. né? Então, já é novo também. Mas... Uma situação que a gente caminha hoje é trazer esses treinamentos para o público aberto. Porque hoje nós temos um olhar muito corporativo. Até porque a Sim. nossa empresa já era com perfil para Uhum. corporativo. O que é um desafio absurdo. Só que como a gente já tinha um trânsito, a gente já tinha nome, né? Então as empresas já confiavam no nosso trabalho, não ficou Sim. tão difícil. Perfeito. Mas é um desafio. Mas hoje o nosso maior desafio realmente é trazer isso para o público aberto. Perfeito. Né? Então, é diferente, é novo para a gente, porque eu não tenho, né? Eu preciso contratar pessoas, eu preciso, né, trazer e adequar também, né? Eu preciso trazer esse Como olhar. que é idealizado, por exemplo, para a grande comunidade? Quantas horas? O que vocês vão trabalhar A nossa ideia num também é curso trazer assim? em 2 situações. Uma imersão de 2 dias, com 16 horas de trabalho. Então, por Sim. exemplo, um sábado e um domingo, Uhum. né? E aí, a gente pode fechar... A gente já levou um projeto para um hotel, entendeu? Sim. Então, a gente vai fazer esse treinamento dentro de um hotel, Uhum. onde as pessoas, se elas quiserem até dormir lá, seria o ideal. Sim. Né? Então, essa é a ideia. Um Big Brother. Ele entra em imersão mesmo, né? Ele Aham. entra e só desconecta na hora de ir embora no domingo. E tem também esse com uma carga horária um pouco menor, que seria de 8 horas ou até 4 horas, para a gente entrar um pouquinho mais de leve, apresentando o trabalho e aí evoluindo. Então, 4, 8 e 16, que E seria a qual é o imersão. público-alvo? Exatamente a pessoa que procura o quê? Qual o perfil para pessoas que queiram participar desse curso? Eu costumo sempre dizer assim, eu acho que o público seria aquele que está respirando. Todos. O público que deveria é o que está respirando. Certo. O público que a gente gostaria, o público ideal, seria realmente essas pessoas que estão querendo evoluir. Sim. Né? Evoluir tanto na carreira quanto na vida pessoal, querendo descobrir Maravilha. o que precisa melhorar, né? E não só realmente, né? Essa jornada de vida, Sim. né? Essa jornada que a gente chama da vida, porque a gente traz muitos aspectos ali para trazer consciência para essa evolução, entendeu? Sim. Seria isso. Ótimo aprender, gente. Hoje aqui aprendi, gente, o que é Neurosafety. Muito legal a sua explanação, Eliane. E olha, eu vou pedir para você olhar ali para a nossa Câmara da Verdade e falar o quanto é importante a competência emocional para tudo na vida. Eu acho que isso é importante, né? Sim. Você deixar como recado para o nosso espectador. Olha, bom, se eu pudesse contribuir com alguma... Só com uma pequena fala, com um pequeno encerramento aqui, a competência emocional, ela nos dá direcionamento para essa jornada, para essa vida, para essa caminhada, né? E eu diria assim que a gente não consegue desver o que a gente vê. Né? Isso é um termo muito utilizado em nosso meio. O que você vê, você não consegue mais desver. Então, eu diria para que você consiga puxar essa ponta do novelo desse embaralho que tem aqui dentro e você vir com a gente para poder buscar essa evolução. É passo a passo, é pequeno, é dolorido, mas é extremamente necessário. Eu não vejo outra saída se não for através da educação emocional. Gente, que lindo os ensinamentos de Eliane. Maravilha, maravilha.
A gente, por muito tempo, teve muito focado em coração, rim, e esqueceu do cérebro. Esqueceu das emoções, dos comportamentos. E isso está em alta em todos os aspectos, até no treinamento de pessoas, em líderes. Então, gente, olha, procurem você, né? Quer deixar um contato aí para o pessoal? Sim, a gente tem as nossas redes sociais, né? Que é Sim. @Qualities Neurosafety. A minha, que é Iliene com H no começo, Iliene_Queiroz. Também a gente coloca sempre as nossas informações, né? Os lançamentos dos treinamentos, todos nas redes sociais. Então, sigam, lá tem várias evidências ali que vocês podem acompanhar dos treinamentos, né? E estamos à disposição aí para poder somar nessa caminhada aí. Vocês veem, gente, a gente está numa cidade do interior, mas olha quanta coisa inovadora nós temos na nossa cidade, Verdade. quantas pessoas capacitadas, maravilhosas. Obrigada aqui pelos ensinamentos. Obrigada a vocês, nossos patrocinadores, Bazar da Modinha, que me deixou linda, cheia de biju, cheia de brilho, né? Procure o Alisson e também quem fez o meu penteado aqui e a minha maquiagem, a Nayara, do Pink Studio. Obrigada a vocês de coração, tá? Obrigada mesmo. Gente, não perca nenhum episódio, todas as quartas, 15 horas. Ative a notificação Difusora Três Lagoas, lá no nosso canal. Quer saber, né? Tudo que passa aqui, quem são os nossos entrevistados? Só gente bonita e inteligente também, né? Não é condição para ser bonito, mas tem que ser competente. Mas todos que vêm aqui são ambas as coisas. Então, gente... Quer saber quem são os nossos convidados? Vai lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast, curta, compartilhe, comente. E obrigada de coração por você estar aqui conosco. Beijo, beijo, até o nosso próximo episódio.